Muita gente, ao ler esse tema, a feitiçaria dentro das igrejas, talvez esteja pensando no que eu vou falar. Isso é normal. Muitos acham, por exemplo, que eu vou expor as formas de cultos dentro dessas igrejas que cá para nós está digna de repreensão. É dancinha para cá, é batuque ali, é jogo de luzes, fumaças, são pessoas tomando banho de óleos. Tem até pessoas aí que estão comendo a Bíblia, literalmente. Pessoas em êxtase, se rolando pelo chão da igreja, recebendo um suposto espírito. Mas fiquem tranquilos, não é nada disso que eu vou falar. Nós vamos falar dos dogmas e doutrinas desta falsa igreja. Vocês estão preparados para isso? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz, mais uma vez juntos. Já tem 2 dias, 3 dias, né, que eu não coloco vídeo, se eu não me engano, acho que a última foi terça-feira, né? Mas glória a Deus que nós estamos reunidos aqui, meu amado irmão. Bom, eu me chamo André Pimentel, como todos vocês sabem, e eu estou aqui à disposição da amada do Senhor, né? E eu queria te convidar, para você que tem acompanhado as nossas mensagens, para você que está se entretendo com isso, porque esse é o objetivo dessas mensagens. O objetivo eu não quero fazer você pensar igual a mim, não, jamais. Isso eu não posso fazer. E ainda que eu pudesse, eu não faria. Porque eu sou de acordo que cada um desenvolva o seu próprio ministério dentro do reino de Deus. A ideia aqui é fazer você pensar. E quando você pensa, coisas grandes vai acontecer na sua vida. E é isso que eu tenho notado entre os irmãos, entre os inúmeros relatos que eu tenho recebido lá no WhatsApp, inúmeros relatos que eu tenho lido aí nos comentários do canal. Muito obrigado a todos vocês que se manifestam de acordo com aquilo que vocês têm recebido. Bom, eu também queria pedir a você que ainda não se inscreveu, abençoado, faça isso agora mesmo. A família está crescendo, estamos nos unindo. Olha, para não perder a gente de vista, se inscreva. Toca o sininho aí embaixo, porque esse sininho vai fazer com que o YouTube te avise. Olha, a Graça Pura está no ar, o André está no ar. Então você virá aqui desfrutar dessas mensagens maravilhosas. E curta as mensagens, né? Porque isso faz parte, isso chama a atenção do próprio YouTube para o nosso canal. E ele começa a apresentar esse canal para outras pessoas também, que como você um dia esteve preso nas amarras do sistema religioso. E claro, comentem, amados, comentem à vontade, que isso também faz parte, e compartilhe se você tem amado essa mensagem. Então, amados, vem conosco. Bom, queridos, muitos abençoados têm me procurado no WhatsApp e têm perguntado assim: André, quando é que vai começar as reuniões da família Graça Pura? Olha, se dependesse de mim, da minha vontade, já estaríamos já com esse processo já em andamento há muito tempo. Mas nós estamos esperando se manifestar aqueles que estarão conosco, aqueles que amam essa palavra, né? Porque você tem que amar essa palavra para querer ver ela sair daqui do estúdio e tomar as ruas e tomar as esquinas, como é feito pelo sistema religioso. Você tem que amar, mano. E eu já cansei de falar, eu preciso de ajuda. Então eu criei várias formas dos abençoados estarem nos ajudando dessa forma, né? Se você realmente ama essa palavra, se você realmente tem se identificado e acha que esse canal, que as mensagens daqui mereçam ganhar as ruas, então eu quero te convidar a nos ajudar. E como você pode nos ajudar? Abençoados, hoje nós temos um livro que ele está em fase de impressão, vai sair do mundo digital e vai tomar a impressão, livro gráfico mesmo. Vocês vão ter dentro de instante, acredito que mais tardar dezembro, a gente já vai estar aqui com a primeira edição, as primeiras edições desse livro. Mas existe também uma forma de você obter esse livro, que é através do e-book de forma digital. Se você quer nos ajudar, tá? E quer contribuir conosco aqui
para que esse projeto saia daqui, se você acha que vale a pena, tá, abençoado? Olha, não falo para você que é crítico. Se você tem suas críticas, acha que não é assim, eu respeito o teu posicionamento, até porque eu não estou impondo você a nada. Aí embaixo tem como você pode fazer para estar nos ajudando e adquirindo essa preciosidade. Abençoado. Quem leu esse livro, olha, mudou a sua percepção sobre o inferno, sobre o que a falsa igreja nos ensinou acerca do inferno. Então eu quero te convidar para essa libertação, libertação da sua vida. Eu faço um desafio para você que você nunca mais será o mesmo depois de ler. Peraí. Esse livro aqui, tá bom, amados? Queria te convidar aí para que você venha estar nos ajudando e também adquirindo esse livro, tá? Eu falo para aqueles que amam essa palavra. Para você que tem a sua visão aí, abençoado, tranquilo, tá bom? Você não é obrigado. Bom, agora sim, vamos lá? Vamos a mais um deleite, vamos a mais um alimento espiritual? Então vem comigo! Bom, meus amados irmãos, vamos ver nesta mensagem que em toda a história da Bíblia, em toda a sua linha do tempo, Deus sempre estabeleceu pactos ou eras e as dividiu ao longo da linha do tempo do ser humano. Ou seja, quando Deus se comunicava com o homem, ele se comunicava através dos pactos, das eras, que ele dividiu ao longo da linha do tempo. No começo lá da história, quando Adão e Eva foi criado, aquele tempo ali foi conhecido como o tempo do despertar, a era do despertar. Depois desse período, o homem vagou pela terra e todo o conhecimento que ele tinha era rudimentar. Esse tempo foi conhecido como a era da inocência. Depois da escolha de Deus por um povo, o povo de Israel, deu a esse povo que a sua lei, a lei de Deus entregue a Moisés. E esse pacto ficou conhecido como Pacto da Lei. E esse pacto durou até o conhecido ano fatídico de 70 depois de Cristo, onde o templo veio abaixo e ali foi exterminado quase 90% da nação israelita daqueles tempos pelos romanos. Ao mesmo tempo em que Cristo ressuscitado chama a Paulo e entrega a ele o quê? O evangelho, as boas novas para o mundo novo que estava despontando após o ano 70. E esse pacto ficou conhecido como o Pacto da Graça. E depois do ano 70, com a derrubada do templo, como eu falei, de Jerusalém, houve o quê? Novos céus e nova terra para Deus. E hoje o pacto de Deus para nós é o pacto do seu reino, pois chegou até nós o seu reino. Antes, Jesus ensinou a orar falando o quê? Que venha até nós o seu reino. E hoje o reino de Deus está entre nós. Então vocês notem que Deus fez tudo certinho. Mas o homem não atentou para isso. Daniel capítulo 2, versículo 21, eu vou colocar aqui para a gente começar lendo a série. Inclusive hoje, abençoado, vamos ter bastante versículos, tá? Porque eu entendo que uma verdadeira mensagem que venha com revelação, que traga no seu conteúdo o conhecimento de Deus, tem que vir com muitos versículos, tá? Então tá aí, olha. Daniel capítulo 2, versículo 21 diz: E ele, falando de Deus, muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Está aí, Daniel capítulo 2, versículo 21, e que justamente corrobora com isso que nós estamos falando, que Deus ele se comunica conosco através dos pactos que ele mesmo estabeleceu. E o não cumprimento da lei, dos pactos por parte dos homens, o que acontecia quando o homem transgredia esse pacto? Logo, esse homem caía em condenação. Foi assim com o próprio Adão, foi assim com Israel, quando Israel recebeu a lei de Moisés. Os que transgrediam essa lei entravam em condenação, entravam em pecado. Foi assim com os discípulos de Jesus de Nazaré, que receberam o evangelho da circuncisão.
Veja, por exemplo, um dos temas que eu sempre abordo aqui no canal, quando Pedro atravessou o caminho de Paulo, registrado lá em Gálatas. Este foi severamente advertido por Paulo, que Paulo falou que ele estava digno de repreensão. Foi assim com o próprio Paulo, que recebeu o evangelho da graça. Se vocês verem no começo do ministério de Paulo, Paulo jejuava, batizava. Porém, depois ele mesmo disse que o seu ministério não era esse. E isso aconteceu depois de quase terem matado a Paulo. E hoje no evangelho que vivemos, o evangelho do reino, também não é diferente. Hoje, por exemplo, não jejuamos. Por quê? Respeitamos o reino de Deus, que não é comida nem bebida. Hoje, por exemplo, não batizamos porque não temos condições de explicitar o que ele fez no nosso espírito através da nossa carne, porque a carne está em condenação. Só que, ou seja, todos esses rudimentos que é pregado por essa falsa igreja tinha que ter acabado lá junto com o pacto da lei. Só que eles fizeram o quê? Eles trouxeram todos esses rudimentos para hoje. E os que querem hoje viver um pacto sem ser o pacto vigente, que é do reino de Deus, estes estão em maldição e seguem um evangelho torcido, que eu chamo de feitiçaria. Então essa igreja que está aí na terra, quando Deus estabeleceu o seu reino, insiste em fazer o homem viver fora do pacto. Eles usam o quê? A feitiçaria para seduzir e escravizar as pessoas. Então, o intuito dessa mensagem é mostrar como funciona essa feitiçaria dentro dessas chamadas igrejas. Então vamos começar lendo, a partir agora desse ponto, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Meus queridos, Paulo está mostrando para nós a nossa posição quanto aos rudimentos deste mundo, neste pacto, ou seja, no reino de Deus. Então, a condição para se estar no reino de Deus é que o amor de Deus nos constrangiu a tal ponto, porque se um morreu por todos, logo estes todos que foram alcançados morreram. Então, para estar no reino de Deus, tem que estar morto para as obras da carne. Por isso que o reino de Deus, conforme eu falei, ele não pode ser carnal. Ele não pode ser comida nem bebida. Por isso que Paulo falou isso. Ou seja, as coisas da carne. Você tem que estar morto para as coisas da carne. Por isso que o reino de Deus não pode ser comida nem bebida. Porque um morto não faz nada disso. Logo, qualquer prática carnal, qualquer prática da carne, para se estabelecer um contato, uma comunhão com Deus, é impossível. E é isso que essa falsa igreja faz. E isso eu falo de carteirinha, porque passei um bom tempo da minha vida lá. Quando eles, por exemplo, celebram a ceia, a princípio eles celebram a morte de quem está vivo. E através de um suco, de um pão, de vinho, né, eles querem estabelecer esse contato. Não é isso? Através da ceia, você tem que ceiar para ter comunhão com Deus. E dizem, se você não fizer isto, você não tem parte com Cristo. Só que isso é uma mentira religiosa. Isso é um feitiço e foi lançado. E as pessoas que estão lá se submetem a esse feitiço. Se você não participar daquilo ali, eles estão dizendo direta e indiretamente que você está no inferno. Se você não tem parte com Cristo, você vai ter parte com quem? Segundo os ensinos dele. Então, na realidade, essa feitiçaria só serve para quem está lá naquele lugar. Se você quiser saber mais profundamente sobre esse tema, essa prática condenável que eles realizam lá, a ceia do Senhor, eu vou estar deixando aqui na playlist que eu criei sobre esse assunto. São vários vídeos abençoados. Você vai entender sobre vários aspectos a ceia, tá bom? Vai lá
e assista. Eu não vou entrar aqui profundamente nesse detalhe. Vamos seguindo. Então eles pregam, por exemplo, que o pecado é que conduz as pessoas ao inferno. Sendo que eles mesmos fogem do contexto bíblico para falar sobre o pecado. O que eles dizem acerca do pecado? Abençoados, eles dizem um monte de coisa. Só não fala que o pecado é transgressão da lei de Moisés. Pecado é transgressão da lei de Moisés. E seguir a lei de Moisés também está o quê? Fora do pacto estabelecido por Deus. Se você segue a lei de Moisés, você está vivendo no tempo da lei. Só que o tempo da lei já passou. E assim acontece, e cai em maldição, tá bom? Isso é maldição. Aquele que vive essas práticas estão em maldição. Pois assim aconteceu com todos que tentaram viver fora do pacto vigente de Deus. Isso não é de hoje, desde que o homem é homem. Então, onde está a feitiçaria aqui neste caso do pecado? É dizer que o pecado leva as pessoas ao inferno. Isso é uma feitiçaria. O que isso faz na cabeça de uma pessoa? A pessoa fica com medo. É assim que funciona essa feitiçaria contra a sua vida. Amados, se estamos mortos, por que estamos no reino? Veja o que Paulo disse em Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos capítulo 6, versículo 7, que diz: porque aquele que está morto está justificado do pecado. Meu querido irmão, você está morto. E onde você está morto? Na carne, para Deus. Por isso que o ponto de contato com Deus, a comunhão com Deus, não pode ser através de obras da carne. Porque na carne está condenado o pecado. Veja Romanos, agora vamos ver em Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos, capítulo 8, versículo 3, que diz: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, olha aí, enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, Jesus, pelo pecado, condenou o pecado aonde? Na carne. Então Paulo está falando aí da lei. Por que Paulo falava assim? Porque ele estava no evangelho da graça. Esse evangelho, o evangelho da transição. Porque aquele povo passou por Jesus de Nazaré, que escutava Paulo, passou por Jesus de Nazaré, viu sua morte, viu sua ressurreição e viu inaugurar esse novo tempo. Então Paulo falava desta maneira. Então era preciso aquele conhecimento. Amados, só que hoje, essa lei que Paulo fala aí ficou para trás. Ficou há 2000 anos atrás. E que essa falsa igreja insiste em viver. E isso se tornou o quê? Feitiçaria. Romanos capítulo 5, versículo 13, para arear o seu entendimento, para te ajudar bastante. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Opa! Mas o pecado não é imputado não havendo lei. E agora? E Cristo foi o fim da lei e o começo do novo pacto. Isso a falsa igreja não ensina. Lá eles ensinam a feitiçaria. E aí as pessoas se põem o quê? A frequentar os cultos de libertação. Mas Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há condenação para os que estão em Cristo. Amados, porque para você ir a um culto de libertação, agora preste muita atenção no que eu vou falar, para você ir num culto de libertação, você tem que estar condenado. E você não pode entrar em condenação, meu irmão. Isso que você está fazendo é ferir o pacto vigente. Se você quiser saber mais profundamente sobre esse assunto, tá? Eu também tenho uma playlist com mais de 10 vídeos, amados, onde eu abordei esse tema de diversos ângulos. Está aí, vai lá. Quer saber sobre o pecado profundamente? Está aí na descrição deste vídeo. Vai lá e assiste os vídeos. Vai lá para você ver e se libertar disso aí. Amados, um outro tipo de pensamento que vem à mente das pessoas enfeitiçadas por essa falsa igreja
é que elas estão sempre sujas para Deus. Só que, na verdade, amados, Cristo, ao olhar para você, olha o que ele vê. Efésios capítulo 5, versículo 25 ao versículo 27. Olha o que ele vê. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. E aqui a igreja é a verdadeira, tá bom? É os que vivem para Deus e estão mortos para esses rudimentos. E assim mesmo se entregou por ela. Para fazer o quê? Para manter suja. Para hoje um líder desses aí dizer que a amada do Senhor está condenada? Para atribuir pecado, mancha? Não. O que Cristo fez? Isso aqui está escrito, não é eu não estou inventando nada. E assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando com a lavagem da água, pela palavra. Não é você tomar banho, é pela palavra. A palavra é o que te limpa. É essas informações que eu estou dando para você, é que te limpa. Limpa o quê? A tua mente. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Está aí. Agora, meu irmão, se você diz ou pensa o contrário disto, você não crê na vitória de Jesus. E que, aliás, é um outro feitiço que a falsa igreja injetou dentro das pessoas. Como um pastor hoje consegue subir a um altar, dizendo um altar, entre aspas, e dizer que a igreja está suja em pecados? É isso que eles fazem em seus discursos, é isso que eles jogam nas entrelinhas, e alguns falam abertamente, que eu já vi. E o que isso cria nas pessoas? Medo. Um medo de estar sujo. Estar sujo com Cristo, amado. Olha aí, com a igreja. E aí o que acontece? Você que está dentro desse sistema de ensino, você vai se submeter a tudo isso. E toda essa feitiçaria que vemos aí. Isso porque eles misturaram os pactos de Deus e vivem hoje na feitiçaria. Veja o que Paulo falou naqueles dias, daqueles que insistiam em viver no outro pacto. Veja, lá na época de Paulo, também havia um povo que queria viver dentro do pacto que não era o pacto vigente. Está aí. É Gálatas capítulo 3, versículo 1. Isso aí é interessante, eu vou botar esse... Tá vendo? Isso aqui só é uma pessoa, um líder, né? Diz que aqui, ali está dizendo, aqui é a igreja de Cristo. E vocês têm que se submeter à liderança. Não é isso que eles fazem? Mas vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 1. E está aí para vocês. E diz, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Paulo estava falando aqui das influências que essa comunidade estava recebendo, que era os discípulos de Jesus de Nazaré, que receberam um outro evangelho. Então tinha sobre essa comunidade, e tanto eles eram assim, os discípulos de Jesus eram assim, eles não aceitavam que Paulo pregava um outro evangelho. Eles não aceitavam. Pela frente uma coisa, por trás outra. Eu já falei aqui, tem vários vídeos também falando sobre isso. E tantas outras comunidades que Paulo pregava o evangelho, estava lá um irmão intrometido no meio deles. E Paulo chamou isso de quê? De feitiçaria, tá aí para vocês verem. Encantamento, fascínio. E é isso que essa igreja hoje que está na terra usa. Ela não sabe que estamos mortos para isto. Por isso que no começo dessa mensagem eu li em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, eu vou ler de novo com vocês, porque o amor de Cristo nos constrange, pensando isto, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Amados, isso é uma verdade. E depois em 2 Coríntios capítulo 5, aí mesmo, versículo 15 agora, vamos ler. Paulo, uma grande revelação de Paulo. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Olha aí.
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amados, e isso aqui é impossível para aqueles que estão sob o domínio dessa feitiçaria. Porque na realidade, eles não vivem para Deus, eles vivem para quem os enfeitiçou. Quem enfeitiça tem poder sobre enfeitiçados. É isso que acontece. Amados, e um ponto aqui muito interessante. Feitiçaria, querido, mais uma vez aqui, feitiçaria, vem cá comigo. Feitiçaria não é nada de espiritual, tá bom? Tá bom, abençoado? É obras da carne. Então, como a pessoa está sob esse regime de trevas e escuridão, que é o sistema religioso, vai viver para Cristo ressuscitado? Não vai. Se nem que Cristo fez por nós, eles negam. Como é que eles vão viver por Cristo ressuscitado? Lá, na verdade, eles só conhecem a Cristo segundo a carne, porque eles receberam a incumbência de imitar a Jesus de Nazaré. Só que Jesus de Nazaré viveu também num pacto diferente deste. Veja o que Paulo falou em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, que é bastante conhecido entre nós, a gente volta e meia está usando esse versículo. Tá aí, olha. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, mas lá no sistema tudo é carne. É ou não é? E ainda que também tenhamos conhecido a quem? A Cristo segundo a carne. Quem Paulo está falando aí? Jesus de Nazaré. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Não pode ser. Jesus de Nazaré viveu em um pacto. Amado, você vive em outro. Hoje é Cristo ressuscitado. E tem diferença, muita diferença. Por isso que Paulo dizia isso aqui lá em Hebreus, olha. Hebreus capítulo 6, né? Versículo 1, também muito conhecido por nós. Diz ali, olha. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos o quê? Até a perfeição. Então, para seguir a perfeição, tem que deixar os rudimentos da doutrina de Jesus de Nazaré. Quem não deixa esses rudimentos está enfeitiçado pelo sistema. Quem segue a Jesus de Nazaré segue o judaísmo, segue o judeu, porque Jesus ressuscitou, meu querido. E se ele ressuscitou, ele não é mais judeu. Jesus é do seu reino, e é no reino de Deus que estamos. E nós estamos pregando para você o evangelho do reino de Deus. Amados, tem uma coisa, e esta explicação que chegou até nós, nos veio por meio de revelação. Muita gente tem me perguntado, né? André, de onde você tem tirado isso? Abençoado, é revelação. É claro que nós escutamos primeiro. Eu tive várias influências, é claro, mas ela chega por revelação. Tanto que as coisas em graça, elas não são resolvidas do dia para a noite, porque elas têm que estar atreladas às tuas experiências. Você tem que ter experiência para ir amadurecendo o evangelho do reino na tua vida. É colocando em prática no dia a dia, na nossa rotina, nas coisas que vão acontecendo. Aí vamos tendo maturidade. Então essa maturidade, ela não chega com o tempo. Ela não chega assim de uma hora para outra. Então os abençoados que têm hoje muitas dúvidas, e isso é normal, aguarde um pouquinho, tá? Tem muitos abençoados que eu queria dar muita atenção lá no WhatsApp, mas eu não consigo. Ainda que eu fique ali o tempo todo, eu não vou conseguir. Então, abençoado, eu tenho várias playlists. Você quer me perguntar sobre pecado? Abençoado, tem playlist sobre pecado, a ceia, tem dúvida, batismo. Você tem dúvidas sobre divórcio? Eu tenho um vídeo aqui neste canal que eu vou estar trazendo de novo. Vai lá e veja. Você vai entender, você vai aprender. Agora, com todo esse conhecimento que você está tendo disponível na Biblioteca da Graça Pura, através destes vídeos, vai ser difícil você absorver tudo. Tem que ser com calma. Por isso que esse evangelho, quem veio nos explicar foi o próprio Senhor. Outro dia eu falei que quem prega neste canal é Cristo ressuscitado. Aí teve abençoado aí que, claro, do sistema que me criticou. Normal, pode criticar. Eu acho que se alguém está no sistema hoje me elogiar, é porque tem que vir para a graça. Se você não vem, vai ficar me criticando. Deus se encontra, o Senhor Jesus Cristo se encontra no meio de nós. E Ele revelou isso. Ele tirou a nós, trouxe para a sua verdadeira igreja. Ou seja, Cristo Jesus nos desenfeitiçou. Veja o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Olha o que Paulo falou aqui, que interessante. Diz, portanto, nada julgueis antes do tempo. Por que Paulo dizia isto?
Porque Cristo ainda não havia vindo estabelecer um novo tempo, o seu reino. Porque somente o próprio Senhor poderia explicar isto, o evangelho do seu reino. Mas o sistema religioso, o que fez? Julgou antes do tempo. E o que aconteceu com eles? Caíram em feitiços. Até que o Senhor venha. E ele veio. O qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas. Está aí, estamos destapando o sistema religioso. E olha que não é pouca coisa não. Está em oculto e está nas trevas. Por isso que muita gente se assusta, né? Fala assim, olha, eu nunca ouvi isso. Por causa disso. Porque é o próprio Cristo que está falando para vocês. É impossível hoje estar aqui ou acompanhando outros canais em graça sem que você saiba que quem está falando é Cristo. O qual também trará luz às coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. E qual foi o louvor que nós recebemos de Deus? Desenfeitiçados para sempre. Porque você nunca mais, você que recebeu o evangelho, você nunca mais será o mesmo. E só pode conceber isto o quê? Aqueles que estão ouvindo. E ouvindo a quem? A mim, André? Esquece. Ouvindo ao próprio Senhor. Tu não vens aqui me ouvir. Tu vens ouvir o próprio Cristo te mostrando. Por isso que escreves. É verdade. Por isso que você testemunha, diz, realmente isso é uma verdade. Amados, por isso que eu não posso vir aqui e falar para vocês sem estar baseado em vários versículos. Porque se eu vir aqui e falar de mim, ou falar de outros, eu vou estar fazendo o quê? Fofoca. Aí sim, seria eu, e não Cristo. Aí eu dizer, irmão tá pedindo aí, tá pedindo ajuda para se reunir. Porque o outro lá não pede. Porque eu tenho que combater o sistema religioso onde ele estiver. Porque aqui eu monetizo o canal, o outro não monetiza. Isso é fofoca, abençoado. Isso não traz esquecimento, é carne. E isso também é um tipo de feitiço. Tem muita gente aí enfeitiçada por canais de fofocas. Mas é só isso que o sistema sabe fazer. Amados, se a ordem é não conhecer ninguém segundo a carne, como eu vou vir aqui e falando mal ou falando da carne para vocês? Eu vou falar mal da carne? Ela é mal. Por isso que esse serviço teria que ser feito pelo próprio Senhor. Porque Cristo conhece as nossas inclinações para a carne. Então o Senhor me diz, não é você, André, sou eu. E não é mesmo, Senhor. É a ti, Senhor. É tu mesmo que está aqui. Porque quando eu ouço essa mensagem, eu vou estar absorvendo, eu vou estar me alimentando. Quantas vezes eu ouço minhas mensagens e eu me alimento? Agora, qual é o maior trabalho que os feiticeiros fazem? É manter acesa a memória de Jesus de Nazaré. Você já viu? Eles insistem em dizer para esses que estão enfeitiçados que nós devemos seguir a Jesus de Nazaré. Olha, e quem põe os olhos em Jesus de Nazaré vive judaísmo. Por isso que eles precisam preservar o Natal de Jesus, que é uma fonte de renda para eles. Por isso que apresentam crianças em seus templos, batizam, e isso na realidade é uma fonte de renda. Por isso que eles lutam para manter essa memória viva. Olha, aqui mesmo perto de casa tem uma família que todo ano eles montam um presépio na frente da casa deles, né? E para dar mais realidade a esse presépio, então eles usam palha, madeira, folha de bananeira. Então fica bem assim rústico, tá? Só que, amado, sinceramente, esse presépio ficou feio demais. Quando eu passo, eu falo assim, caramba, que ridículo. Mas isso é o quê? Parte do feitiço. As pessoas persistem ainda em olhar Maria com o menino Jesus caminhando para Belém e todos esses cânticos de Natal. Tudo isso é parte do trabalho desses bruxos que nos enfeitiçaram por todo esse tempo, por 2000 anos. Mas nós já não estamos mais enfeitiçados. Nós saímos disso. Hoje há um público que está atento a nós, há um público que nos escuta. Tem também um montão de gente que nos critica. E tem que ter o crítico. Eu recebo áudios aí, abençoados, áudios mal criados, me criticando, me insultando, me condenando. Eles dizem que somos o anticristo.
Diz: como pode você dizer que é Jesus Cristo que prega no seu canal? Como é possível? Eles falam isso. Mas eu os entendo. É porque eles ainda estão enfeitiçados com o véu de Jesus de Nazaré. Eles não conseguem ver Cristo Jesus nessas mensagens. Quando eu falo que é Cristo que prega, eles levam para o lado místico. Se for pelo lado místico, não vai ver nada, não vai ver mesmo. Aqui se conhece que é Cristo que está falando, é pelo conhecimento que é despertado. É quando você diz: é verdade. O romanismo foi quem fez essa imagem mística e que ainda muitas pessoas estão apegadas a essa feitiçaria. Você entra dentro de uma igreja romana, uma igreja católica romana, você vai ver Jesus com um semblante de derrota, seminu, sangrando. É feitiçaria. Então o trabalho de Paulo e também o nosso trabalho é fazer você tirar os olhos de Jesus de Nazaré. Não é tirar o propósito daquilo que ele fez, é tirar os olhos do véu, é imitar Jesus de Nazaré. O propósito de Jesus de Nazaré foi precioso, a ponto de nenhum homem hoje poder imitá-lo, porque ele foi perfeito. Naqueles dias em que aquele pacto estava de pé. E ainda que alguém ouse fazer o que Jesus fez, porque tem maluco aí para tudo, né? No sistema religioso. Tem gente que quer jejuar igual Jesus por 40 dias. Não vão conseguir. Porque a chave mudou, amados. O pacto mudou. A era não é mais aquela. E você precisa saber disso. Não é para idolatrarem o véu de Jesus de Nazaré. Porque esse véu serviu para nos abrir um novo caminho. Tem que passar por esse véu. Jesus falou que ele era a porta, mas teria que entrar. Você não observa isso? Você teria que passar pelo corpo de Jesus. Se você quisesse receber realmente esse conhecimento. E esse conhecimento é para os mortos na carne. Então, após passar esse véu, aí sim, você encontra um novo vivo caminho, para deixar o caminho velho. E hoje não podemos voltar atrás, porque conforme eu disse, todos os que tentaram viver um pacto fora do pacto vigente caíram em erros. E hoje estes erros se manifestam por essa falsa igreja. Eles estão enfeitiçados pela feitiçaria de seus bruxos, os líderes. Rei, falsa igreja, não é Jesus de Nazaré. Esse morreu. Não vai vir mais. É Cristo Jesus. E esse está ressuscitado. E já veio. Então a quem seguimos? A Cristo ressuscitado. Aí para você aprender de Cristo ressuscitado, tem que sentar e nos ouvir quietinhos assim, ó. Assim. Não, mas porque eu tenho 2000 anos. Não, porque eu tenho uma vasta biblioteca. Não, porque eu tenho teologia. Não, porque eu sou pastor ali. Não, porque se manifestou não sei de onde. Aquieta. Fica quieto. Calado. Tem que ouvir. Então, amados, para terminar, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 14, para a gente encerrar mais uma mensagem aí, que com certeza ajudará muita gente. Está falando de Pedro e outras pessoas também, tá? Quando vi que não andavam, plural, retamente conforme a verdade do Evangelho, então Paulo estava falando de pessoas que estavam espreitando a liberdade dos irmãos na Galácia. E ele faz o seguinte, disse a Pedro diante de todos, se tu sendo judeu, vive como os gentios, por que obrigas os gentios a judaizar? Olha isso, amado. Pedro recebeu um evangelho. Pedro recebeu um pacto de Deus que era para os judeus. Que era para os judeus se arrependerem porque o juízo final estava chegando sobre eles. Mas Pedro aqui ultrapassa e vai lá espreitar a liberdade de Paulo. Então o que Pedro aqui se tornou? Um feiticeiro. Ele estava judaizando um gentio. E o que essa igreja tem seguido? O evangelho dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. E aí, isso virou uma feitiçaria. Então, arrancá-los disso só para gente muito especial, como você e eu, que somos super especiais. Meus queridos, nós somos, sabe o quê?
um espetáculo para esse mundo. É isso que nós somos. Já que saímos desse feitiço, fomos livres da feitiçaria, né? Fomos livres disso. Amados, essas coisas tomou lugar no tempo faz 2000 anos, eles trouxeram para cá. Mas aprove a Deus isso chegar às nossas vidas nesses dias. E por que não foi naquela? Não sei. Por que não foi na Idade Média? Não sei. Por que não foi na falsa reforma da igreja? Não sei. Eu vou querer questionar? O fato é que hoje somos uma raça especial. Porque temos na mente, é aqui onde está o Espírito, temos o dom da fé para poder crer na mensagem do Evangelho da incircuncisão. O Evangelho da incircuncisão e graça naqueles dias e hoje o Evangelho do Reino se manifestando entre nós. E isso nos faz muito especiais sobre a face da terra, meu amado. Agora observem toda essa gente que nos criticam, todas essas pessoas que nos veem e entram por esse canal, eles nos ouvem pela rádio, eles não podem entender o que você entende. E por não nos entenderem, então persistem em nos demonstrar que estamos equivocados. Eles não falam, não, você está equivocado. Mas não podem, porque nós não estamos mais enfeitiçados por suas bruxarias. Nós estamos livres, fomos libertos, fomos exorcizados pela verdade do Evangelho do Reino. Hoje estamos possuídos pelo Espírito da verdade. Outro Espírito. Não é o espírito religioso desse mundo. E, amados, essa possessão desse conhecimento é tão bela que nós temos, sim ou não? E isso nos faz especiais. De tal forma que o mundo nos persegue. O mundo não nos entende. E é por isso. Porque eles seguem uma falsa ciência que os colocaram nessa situação. Que um dia você, meu amado irmão, como eu, estava lá também. Então, o que temos feito aqui? Temos tratado de levar ao mundo essa palavra. Se você ama essa palavra realmente, porque tem muita gente que acompanha de longe e não ama nada. E nós aqui do canal da Graça Pura temos tratado de evangelizar por toda parte. Veja, nós temos uma rádio que funciona 24 horas levando esse evangelho. Temos trabalhado na confecção de livros e somos criticados por isso. Nós estamos dando corpo ao verdadeiro evangelho. Eu sei que vamos deixar um legado muito excelente para a próxima geração que vem aí, a geração de eleitos que estão vindo aí, abençoado. Eles estão vindo aí, é necessário deixar algo. Eu estou feliz porque eu estou participando disso. Estou preparando o terreno para essa geração tremenda que vem depois de nós. Tremendo, abençoado. Mas eles não nos entendem. Por isso nos criticam. Dizem que estamos fazendo comércio. Por isso Daniel disse, né? Os entendidos entenderão. Os que amam essa palavra entendem. Mas os entendidos não é que você se esforce em entender, não é isso. É que você é um entendido desde antes da fundação do mundo. Você é um predestinado para entender. Entendeu? Amados, para terminar. O propósito do apóstolo Paulo, e nosso também, foi e é que tirassem os olhos de Jesus de Nazaré, do véu de Jesus de Nazaré, do que Jesus fazia na sua carne, porque ali ele estava te substituindo. Por isso não imitamos ele em carne. E quando fazemos isto, não estamos nos desviando do propósito ao qual Jesus de Nazaré foi enviado. Isso nós entendemos muito bem. Agora, todo o contrário disto que eu estou falando é feitiçaria. E é isso que mantém as pessoas presas a essa caixa de Pandora, que virou o sistema religioso, tanto católico como protestante. E que eu poderia estar aqui colocando imagens dos absurdos que é dentro desses lugares de caixa de Pandora. É isso que virou o sistema. Cada um uma sentença. Você vai na igreja do véu é uma coisa, você vai na igreja do sábado é outra coisa. Você vai na igreja batista é um Jesus, vai na assembleia é outro, vai na universal é outro. E isso tudo porque os bruxos desses lugares é quem mandam para aqueles que se submetem às suas feitiçarias. Nós estamos encerrando, amados, essa mensagem.
E eu recebo que você tenha entendido o feitiço, a feitiçaria e onde foi gerado tudo isso. O primeiro dos 12 apóstolos em persistirem em querer judaizar os gentios, eu mostrei isso, e isso atravessou aqueles dias e derramou os nossos tempos. E Jesus de Nazaré uma vez falou que ele era a pedra angular, a que pôde lhe despedaçar. E se você hoje puser os olhos em Jesus de Nazaré, você se destrói. Porque ele foi essa pedra, a pedra do edifício mais importante. Mas a pedra era o que estava por dentro de Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estava apontando para ele mesmo, Cristo Jesus. Lembra-se disso na mensagem que eu trouxe? E o que estava dentro de Jesus é o que Paulo edificou. Quando ele disse, eu como perito arquiteto pus o fundamento, o qual é Cristo Jesus. Jesus a pedra por dentro. Jesus de Nazaré tinha a pedra por dentro, que era Cristo Jesus. E Cristo chamou Paulo para, como um perito arquiteto, trazer os fundamentos. Assim que essa pedra, a pedra dos séculos, ainda hoje, vive neste vaso de barro que vos fala, e também dentro de cada um de vocês que entendem. Por isso que não conhecemos a ninguém segundo a carne. Porque o nosso véu, a nossa carne, ela foi feita para isso, para tropeçar. E quem coloca os olhos na carne, no véu, tropeça também. E hoje eu vejo tantos canais em graça, ou trazendo essa mensagem, que começaram tão bem, na verdade do Evangelho, porém se perderam, porque colocaram os olhos no véu dos irmãos. E hoje, muitos se agarraram a dinheiro, muitos deles que nos ouviam, aqui não ouvem mais, porque se escandalizaram por causa das necessidades da carne. E deram ouvidos ao quê? À feitiçaria, que saiu de muitos canais que se diziam estar no Evangelho do Reino. Uma vez Jesus disse que o que come minha carne e bebe do meu sangue, ou do seu espírito, tem a vida eterna. E isso confundiu os judeus. E seguirão se confundindo todas as pessoas que não entenderem o ministério que nos foi dado. Daí, não podemos amar mais que Deus. Daí podemos passar. Amados, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, quem não entendeu essa mensagem, eu quero te convidar. Escute novamente. Eu espero ter sido claro. Mas vejam e revejam. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.